Vamos fazer um minuto de oração. E nesta oração pede a Deus para falar contigo, amém? O irmão Samuel é quem é o preletor desta noite. Tenho certeza que Deus vai usar profundamente para falar conosco. Oremos. Senhor Deus amado, estamos aqui na Tua presença, Pai. No nome de Jesus pedimos a Tua providência nesta noite. Meu Senhor, fale conosco e através da Tua palavra, Senhor, nos exorta, Deus nos edifica, Pai, nos consola. Traz sobre nós o avivamento, ó Pai amado, que o Senhor providencia, Senhor Deus, para cada vida. Meu Deus, a cada um dos que adentraram sobre estas portas, Espírito Santo, tome a direção, ó Deus, revela o profundo e o escondido dentro da Tua palavra, meu Senhor. Nós clamamos a Tua voz nesse momento, Senhor. Pedimos ao Senhor que seja nos derramada a Tua presença de uma forma poderosa, intensa. Espírito Santo, fale conosco, usa Teu servo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, meus queridos. Amém. Quantos estão aí na graça do Espírito Santo? Feliz com Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia. Louvado seja o Senhor Jesus. No livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 10, no verso de número 30 até o número 36. Até o número de 35, versículo 35, amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Gostaria de pedir aí para desligar um pouco o ventilador. Essa noite fez um frio, uma geada que caiu aqui em Goiânia. Eu me resfriei. Minha garganta não está muito boa. Eu estou aqui pela graça do Senhor, porque estou sentindo dor. Bem, um resfriado mas que Deus seja louvado todo tempo, amém? Isso não vai ser empecilho para que a presença de Deus venha nos usar e venha a derramar a graça dele aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor. Quantos se encontraram, diz aí amém. Lucas capítulo de número 10, no verso de número 30 até o 35, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastar, eu te trarei quando eu voltar. Amém? Fecha a Bíblia aí, amados. Vamos fazer mais um minuto de oração. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro.
Gente, pode fechar os olhos. Amém. Senhor Deus Altíssimo e Soberano, Pai querido, a tua graça, Senhor, me basta aqui nessa noite. Senhor, tu és digno de honra, de glória e de poder. Pai, peço força, Senhor, para estar hoje aqui ministrando a tua palavra. Coloca, Santo Deus, sobre nós, Pai, uma sede da tua presença, uma fome, Senhor, Pai, de ouvir a tua palavra, a tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, me coloca a teu dispor nessa noite, que a tua graça, a tua misericórdia faça notório grandes coisas neste lugar. Manifesta seu poder, manifesta a tua unção, manifesta a tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, coloca os teus anjos sobre este lugar, Senhor, ao redor de cada um que aqui está. Coloque, Senhor, um exército de anjos para estar, Santo Deus, Pai, agindo, Pai, pelejando contra os inimigos que vieram, Senhor, contra este culto nessa noite. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho te pedir também, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trazer uma palavra revelada, Senhor, uma palavra do alto, uma palavra que traz alimento para a nossa alma. Ó Deus Altíssimo e Soberano, usa-nos, Senhor, com a tua graça e com a tua grandeza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aumenta um pouquinho o fundo aí, meu querido. Aleluia. Amém. Meus guerreiros, minhas guerreiras, a presença de Deus, ela é muito forte quando vem nos trazer uma parábola tão rica, tão perfeita como essa. E quando Jesus começa a explicar para um doutor da lei, ele não necessitava perguntar algo para Jesus, porque ele já era doutor. Ele não precisava de mestre, porque ele já era um rabino. Ele era um mestre na lei, sabia de todas as coisas sobre a lei. E ele vem perguntar algo da lei para Jesus. Com a grande ironia, ele chega até o nosso Senhor Jesus Cristo e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Quando ele faz essa pergunta meio testando o Senhor responde ele com a simplicidade do Evangelho, com a simplicidade que o Senhor sempre teve. Ele fala algo da lei, ele fala: olha, tem que amar seu próximo como a si mesmo. Aí o doutor da lei pergunta para o nosso Senhor: Senhor, isso tudo eu tenho feito. Aí o Senhor começa a indagar ele, traz ali a presença de toda aquela situação, uma parábola, e a parábola é do bom samaritano. Ele começa a dizer que havia um homem que veio do seu caminho, e no seu caminho ele teve a infelicidade de encontrar ladrões, salteadores, bandidos. E esses bandidos tomaram o que ele tinha de mais precioso, tiraram tudo que ele tinha, até as vestes tiraram dele, deixaram ele despido, deixaram ele quase morto. Além de roubar, tentaram contra a vida dele. Era para ser um latrocínio se não fosse a ajuda do bom samaritano. Mas quando o Senhor começa a dizer, e ele fala aqui sobre o sacerdote. O sacerdote era aquele que todos pensavam que ia ajudar aquela pobre alma. E o sacerdote, quando ele vai até, se depara com aquele homem precisando de ajuda, ele não ajuda. Ele passa de largo, ele passa de longe. Porque a lei mosaico e a lei do sacerdote é que ele não podia tocar em coisa morta. Aquele homem não estava morto, mas parecia morto. Ele não podia nem se aproximar daquele homem. Ele tinha que estar a 10 passos do cadáver. Então ele não quis nem saber se o homem estava morto ou se estava vivo. Ele passou de largo e fingiu que não viu. Depois disso veio o levita, que é a mesma lei, também não pode tocar em morto. Também não pode tocar em nada morto. Não pode tocar naquele que está gravemente ferido. Porque se no caso ele morre, ele vai ficar impuro.
E se ele ficar impuro, ele vai ficar sem adorar a Deus. Ele vai ficar sem poder congregar, ele vai ficar sem poder louvar, sem poder fazer o salmo dele, como era de costume do levita. Então, quando ele passa largo, deixa aquele homem, talvez ele poderia ter uma chance de vida, mas o levita também não quis dar nada para ele. O levita também passou de largo e foi embora. E a palavra do Senhor diz que na parábola o Senhor Jesus Cristo traz à existência ali na história um homem que era samaritano. E o samaritano para o sacerdote e o samaritano para o levita é algo inadmissível. O samaritano é a pior espécie de pessoa que o religioso quer por perto. O samaritano ele não pode congregar, não pode adorar com o judeu. O samaritano ele não pode dar glória a Deus. O samaritano, se ele estiver na congregação, ele não pode louvar ao Senhor diante do religioso. Porque quando o samaritano dá glória, o religioso olha para ele e começa a indagar, começa a questionar, começa a julgar o homem, começa a falar da vida daquele homem, talvez por causa da roupa, talvez da onde ele veio, talvez da onde Deus tirou ele. Então sempre traz no espírito da religiosidade, no espírito da religião que vem trazendo mais angústia do que salvação dentro das nossas sinagogas, dentro dos templos, ao qual é erguido para trazer a palavra do Senhor. É trazido também uma religião muito fraca, uma religião barata, ao qual você tem que servir a Deus, mas é da maneira que impõe que você tem que servir, sem que você tenha chance de respirar. E eu estava meditando sobre a parábola que o Senhor Jesus Cristo diz da semente. E a semente que é jogada na terra boa, mas vem o espinho e a sufoca. E esse espinho ele retrata o pecado, mas também retrata a religião. A religião sufoca a adoração do homem. A religião sufoca aquilo que o homem tem de bom. É por causa da religião certas leis ao qual a igreja tem tomado de doutrina, ou a lei ao qual você não pode adorar de qualquer maneira, ao qual você não pode adorar da forma que você entra aqui. É por isso que você entra com vontade de dar glória a Deus, mas não dá. É por isso que você entra com o coração até quebrantado para o Espírito Santo de Deus. É por isso que você vem dentro de um culto desse, quer adorar, mas os olhares de alguém que é religioso te faz secar, como aquela semente. A semente tem que crescer, mas para crescer tem que tirar esse espírito de religião fraca e barata que está no nosso meio. Na religião ao qual o homem, se ele entrar dentro desse lugar, ele só pode adorar se ele estiver no conforme manda figurino, conforme está escrito em toda o script da liturgia do culto. E é por isso que o culto está ficando frio cada vez mais. É por isso que o culto já não está tendo mais milagre, não está tendo mais aquele negócio. Porque no tempo que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu sentia a presença de Deus muito mais forte. E no dia ao qual eu vi que a presença de Deus, ela me aceitava da maneira que eu era. Porque quando eu entrei dentro de uma igreja, irmão, eu estava totalmente drogado, estava totalmente anestesiado no efeito da droga. E quando eu estava naquele efeito da droga, alguém cantou o hino e não olhou para a minha aparência. Eu estava com as calças largas, com um blusão, eu gostava de ouvir um rap, e ia muito em show de rap, nas bocadas da vida. Mas quando eu entrei dentro de um lar ao qual me receberam da maneira ao qual tem que receber, como o bom samaritano recebeu, sem olhar quem que era, não sabia quem que era aquela pessoa. Talvez aquele homem que estava caído, morto, ali semi-morto,
podia ser um profeta, futuro profeta da geração, podia ser um futuro sacerdote, um futuro pastor, um futuro missionário. É por isso que aqui hoje entrou futuro profeta, aqui hoje entrou futuro missionário, entrou aqui futuro adorador, que vai fazer grande diferença nessa terra. Mas se você não tirar a religiosidade de dentro de você e aceitar Ele da maneira que Ele é, não tem como acontecer um milagre na vida dele. Aleluia, aleluia. O que está faltando no nosso altar é samaritano, porque sacerdote tem demais, levita tem demais. O que está faltando é samaritano que tem vinho e azeite. Graças a Deus. É vinho e azeite que as almas estão precisando. Aleluia. Tem muita alma ferida no meio de nós. Eu estava lembrando com a minha esposa, falei, olha, teve uma certa vez que eu fui te levar até na escola de música e havia mais ou menos umas 4 horas de aula para ela. E eu fiquei de longe, lá em Campinas, lá na Praça da Matriz. Eu sentei lá e fiquei esperando. E eu, quando estava sentado lá, veio a presença do Espírito. E a presença do Espírito fez que eu me ensurdecesse. Tampou meus ouvidos. E quando tampou meus ouvidos, eu ouvi dentro da minha cabeça um louvor. Aleluia. E o louvor, ele era entoado com tanta graça, com tanto chão. Comecei a chorar ali. E chorava, eu falei, Senhor, de onde que está vindo esse negócio? Será que é de dentro da igreja matriz? Eu entrei dentro da igreja, não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Não tinha missa, não tinha nada. Eu comecei a andar, perambulando ali naquela Campinas e tentando procurar aonde era aquele louvor. E aquele louvor dentro da minha cabeça, e toda vez que eu andava, ele sempre aumentava, cada vez mais o volume, até eu chegar dentro de uma porta de uma igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, eu levei aquele susto, porque a doutrina que eu fui ensinado é que o homem não pode deixar barba grande, que o homem não pode andar com camisa cavada, que o homem não pode entrar dentro da igreja de qualquer maneira, tem que estar sempre alinhado com terno e gravata, ele não pode adorar de qualquer maneira. Mas quando eu olhei aquele jovem tocando um piano e louvando ao Senhor, com a barba desse tamanho, eu desacreditei de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Falei, Senhor, se esse rapaz com essa barba de camiseta cavada está cantando e louvando numa unção dessa, eu não entendo o porquê da doutrina ao qual eu fui ensinado. Aí o Senhor veio até de mim e falou, meu filho, a doutrina é até boa, mas a doutrina, ela não garante muita coisa. O que garante é a minha graça, é o meu Espírito. O que vai garantir a minha presença é a minha vontade. Eu posso usar quem eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, da forma que eu quiser eu uso, da forma ao qual eu tocar, eu vou tocar e vou fazer. E aquele jovem cantava um hino tão belo. E eu chorava muito, até chegar uma pastora, me abraçou. E a pastora, ela começou a abraçar e profetizar na minha vida. Aí que eu chorei mesmo. Falei, Jesus, que presença maravilhosa é essa? A igreja é uma igreja batista renovada. Glória a Deus! Eu sempre tive preconceito de igreja renovada. Eu falei, Senhor, essas pessoas não sabem o que é Deus, não sabem o que é ter temor ao Espírito Santo. Eu entendi que a presença de Deus, ela não necessita da sua maneira. Porque aquele homem estava enfermo, semi-morto, todo machucado, e foi causado pelo ladrão. Ladrão, quando fala de ladrão dentro da palavra do Senhor, é Satanás. Não tem outra explicação. Ladrão, salteador, é tudo Satanás. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Talvez ele tenha matado o seu sonho, matado o seu ministério, tentado destruir a sua vida. Talvez ele venha para roubar a unção que Deus colocou. Talvez ele venha para roubar a esperança que você tinha em alguém dentro da igreja. Mas esse alguém tem que ser Jesus Cristo. Não é pelo profeta,